Boa noite a todos. Meu nome é Alan Eckley. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, a gente vai iniciar, né, as atividades aqui da live, né, dessa live de hoje à noite. Hoje aqui hoje é sono na vida adulta. Tá? Essa live vai ser composta por mim, né, Alan Eckley, vai ser por o Bruno, que está chegando agora. Bruno, boa noite, Bruno, tudo bom? Boa noite, Alan. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que meu som esteja bom. O som tá bom, o vídeo tá bom, tudo ok. Junto comigo, junto com o Bruno, nós vamos ter também a professora Lívia Leite Guardi-Caí. A Lívia é professora na Federal de Alagoas, especialista em sono também, tem a formação básica de neurologia. A Lívia deve estar entrando e a gente daí vai compor essa apresentação de hoje. Só lembrando, né, a gente vai ter uma ausência, né, a Regina Marges, né, médica psiquiatra do Rio Grande do Sul, ela também ia compor conosco, mas infelizmente já teve um problema de saúde na família e não vai poder participar. Então estaremos eu, Bruno e a Lívia, tá? A gente vai esperar mais uns segundinhos, mais uns minutinhos, um minutinho talvez aí para a Lívia entrar, e daí a gente vai começar a dar esse start. Então, só lembrando a todos aí que estão entrando agora, né? Então, em alguns minutos a gente vai entrar, e a gente está na Semana do Sono. A Semana do Sono começou agora na segunda-feira, né? E começaram as atividades no dia 11, né? E amanhã é o Dia Mundial do Sono, onde é o dia, talvez o dia principal, onde a gente concentra a maior parte das atividades, tá? Em algumas cidades também vão ter atividades no sábado e no domingo também, né? Então, nessa semana toda que a gente faz atividades de promoção, né? De atenção, né? Desse contato com a população, tá? Eu só aguardar a Lívia chamar aqui, só mais um minuto. A gente já teve, durante a semana, a gente já teve várias lives, né, pela ABS, né, de sono na infância, enfim, né, a parte de cronobiologia, né, e agora chegou a hora de a gente falar dos adultos, né, então, e amanhã a gente vai ter de sono no idoso, também com enfim, convidados bastante especiais também. Nessa parte de hoje, que a gente vai falar de sono no adulto, né, a gente tem enfim, a gente tem talvez vários temas que a gente possa desenvolver, né, mas vocês também podem fazer perguntas, tá? Vocês podem escrever ali nos comentários, fazer as perguntas ali, ou ali, na verdade, nas questões ali, e a gente, dentro do possível, a gente vai tentar respondê-las todas aqui, para que a gente possa, enfim, responder todas a conta. Eu estou aceitando a lista aqui. Vamos lá, aí, a Lívia está pedindo aqui. Vamos lá. A Lívia está entrando, nossa última participante do time aí hoje. Vamos lá. Boa noite. Lívia, boa noite, tudo bem? Tudo bem comigo e com vocês? Então tá ótimo, né? Tá tudo ok aqui para mim também. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. Então vamos lá, gente. Ó, o time está completo aqui, né? Então vou começar as apresentações. Meu nome é Alan Eckley, eu sou neurologista, sou professor de neurologia aqui da UFRJ de Ribeirão Preto. Junto comigo, a gente vai ter o Bruno Duarte, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, né? Atuando aí no estado do Rio de Janeiro. E compondo, né, essa live aqui, a gente também tem a professora Lívia Leite Guardi-Caí, também neurologista, especialista em medicina do sono, que trabalha na Universidade Federal de Alagoas. O tema que a gente vai abordar hoje com vocês é sono no adulto. Ele compõe, né, toda uma ordem de sequências de lives que a ABS, a BMS e a BROS vem realizando durante a semana toda. Né? A gente já teve de sono na infância, de cronobiologia, amanhã nós vamos ter sobre sono no idoso, e hoje, especificamente, a gente vai falar sono na idade adulta. Tá? A gente vai colocar de aspectos gerais de sono na idade adulta, condições clínicas que acometem essa faixa etária, né, as manifestações mais frequentes, as queixas mais frequentes, os tratamentos que, porventura, a gente pode comentar um pouco, sejam eles farmacológicos ou não. Né? Mas eu queria também colocar para o público que o público também pode fazer questões, né? Pode clicar ali, fazer as questões, e a gente, dentro do possível aqui, nós pretendemos responder todas as questões que forem colocadas para o público. Tá? Então, para começar esse bate-papo, para começar essa discussão, né, eu gostaria de provocar vocês só para dar desse start, talvez o Bruno aqui, para começar, para falar um pouco, né, sobre
tempo total de sono, ou para falar de quantidade de sono. Né? A gente sabe que, de maneira geral, para quem é especialista, a gente ouve aquele mantra, né, de 7, 8 horas, todo mundo tem que dormir 7, 8 horas sempre. Né? Como é que você vê isso, Bruno? Você acha que todo mundo tem que dormir 7, 8 horas, um pouco menos pode, um pouco mais pode? Me conta um pouquinho aí do que você acha sobre esse mantra aí. Vai lá. Ok, Alan, acho que a gente começa bem desse jeito, né? Porque quando eu dou aula para os meus alunos, eu estou aqui em Campinas, em São Paulo, né? Não, desculpa, Bruno, eu falei Não, Rio de você Janeiro, não sei falou Rio por de quê. Janeiro, Desculpa. eu até queria Desculpa. estar no Rio, mas não, só para... quando eu falo para os meus alunos, né? Eu sempre pergunto assim, o que é um sono normal, né? Daí eles falam, passar por todas as fases, ter 7 horas de sono e tal. Eu sempre falo, depende. E depende principalmente da faixa etária. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Claro, já foi a live de crianças, mas o importante é saber que os padrões que a gente vê assim na mídia, né, falam do adulto jovem, né? Mas a gente sabe que o padrão de sono individual ele vai se alterando de acordo com a faixa etária. Então a gente tem um padrão individual normal em cada faixa etária, né? E é isso que é importante a gente falar, porque isso depende muito de uma coisa que não tem na faculdade de medicina, que é quando a gente fala em anamnese, a gente teria que também ter aula de anamnese durante o sono. Porque às vezes a pessoa está com uma sonolência excessiva diurna, tem até um sono de boa qualidade e não dorme as horas que seriam necessárias para ela. Então, às vezes, uma pessoa que dorme 8 horas por noite pode estar com sonolência por privação de sono, porque pode ser uma dormidora longa, uma pessoa que precisa de 9, 10 horas para dormir e não está dormindo o suficiente. E como que a gente sabe isso? A gente não precisa de nenhum exame para isso. Isso daí vem da anamnese. Olha, nos dias que você não tem uma pressão social, que você está no fim de semana, não está totalmente privado de sono, qual que seria o seu horário normal de ir dormir, de acordar para se sentir bem, sem sonolência? Quantas horas são suficientes? Então, respondendo a sua pergunta depois dessa digressão, assim, é individual. Isso é individual. Pensando numa pessoa que tem uma qualidade de sono normal, ela vai nos dizer qual que seria o natural, o bom para ela não se sentir sonolento. Isso é individualizado, mas quando a gente pega lá a curva de Gauss, né, para indivíduos adultos jovens, a gente vai cair lá em 7 horas e meia, 8 horas e meia. Pelo menos não foge tanto disso, mas tem que se individualizar. Não sei se era isso que você perguntou, mas eu abordo mais ou menos dessa forma. Não, eu concordo contigo mesmo, né? Tem essa história que a boa parte vai estar entre 7 e 8 horas, mas nem todos, né? A gente tem talvez aqueles que dormem um pouco mais ou um pouco menos. Lívia, você queria complementar com alguma coisa? Queria falar um pouco sobre o que caracteriza uma pessoa que dorme menos do que 8 horas, um dormidor curto, como a gente ouve falar, e um dormidor longo, né? Tem algum parâmetro que a gente pode utilizar, Lívia? Pode comentar isso um pouco para a gente? Eu acho que é interessante, é importantíssimo essa informação, essa noção que a necessidade de sono é individual, mas a gente também tem em mente sempre o que é esperado, né? Para a maioria das pessoas, são esperadas 7 a 9 horas. Mas alguns vão precisar de menos que isso ou mais que isso. Mas na grande maioria das vezes está nesse intervalo. Então, se chega alguém dizendo que dorme 6 horas e está muito bem, né? Pode ser um dormidor curto mesmo, que ao longo da vida, ao longo dos anos, né, da vida adulta, é esse o tempo de sono, pode ser dia útil, pode ser feriado, pode ser férias, mas aquele realmente é o tempo de sono e a pessoa fica muito bem durante o dia. Mas a gente também precisa ter em mente que essas pessoas vão ser uma parcela muito pequena da população. E se o indivíduo chega dizendo que dorme 6 horas, mas que está se sentindo muito bem, a gente precisa investigar que bem é esse. Às vezes ele não percebe os sinais de privação de sono, né? Acaba fazendo um sono compensatório no final de semana. E há aqueles indivíduos que, de fato, precisam de mais de 9 horas, 10 horas de sono, ou até mais. Nesses casos, a grande preocupação, não sei o que vocês acham, que
que observações fariam também em relação a isso, é se realmente é um dormidor longo ou se é uma pessoa que tem um estado de hipersonolência ou que tem algum transtorno do sono e aí estende o tempo de sono por causa disso, né? Nesses casos, o que vai acontecer é que o indivíduo, em geral, ele dorme mais tempo e ainda acorda ou ao longo do dia tem sinais ainda de privação e de comprometimento. Era isso, vocês fiquem à vontade para comentar. Eu acho que, Lívia, eu acho que estou de acordo também, né? É bem interessante essa gente saber o quando, né? Esse aumento do número de horas de sono é normal ou ele é patológico, né? Isso muito associado ao comprometimento, né? As consequências que isso pode ter. Mas sempre é um desafio para a gente, né? Quando a gente vai orientar para o paciente, ou orientar para nós mesmos talvez não, mas enfim, para as pessoas que estão próximas a nós, para os alunos, né, Bruno? De como a gente pode orientar, saber como é que é o número de horas de sono individual de cada pessoa, né? Existe uma conta para fazer isso, né? Existe um conjunto de genes que você vai estudar e ele vai determinar, vai mostrar para você, olha, essa pessoa dorme 8 horas, essa é de 7 horas, né? Do ponto de vista prático, Bruno, como é que você age assim para, de repente, né, numa anamnese do sono que você colocou de maneira muito importante, que é o nosso primeiro passo e o mais importante dentro de uma avaliação do sono, como é que a gente consegue, junto com o paciente, junto com aqueles que estão próximos a nós, nossos alunos, como é que a gente pode orientar eles para a gente poder estimar o tempo total de sono individual de cada pessoa? Você pode nos ajudar nisso, Bruno? Sim, eu realmente acho que o que a Lívia falou é importante, no fato assim, uma pessoa que seria uma dormidora longa, ou seja, que dorme mais de 10, 11 horas por noite, para se sentir sem sonolência no dia seguinte, apto para realizar as atividades, e que seja uma variação da normalidade, pensando que na curva de Gauss a gente tem lá entre 7 e 8 horas, a gente realmente, a primeira coisa, precisa descartar que essa sonolência, essa necessidade, né, de mais horas de sono não seria patológica. E aí, aí a gente precisa continuar na anamnese do tipo assim, tem sintomas diurnos ou noturnos de uma apneia obstrutiva do sono? Ronca alto, tem pausas respiratórias presenciadas, tem o sono agitado, acorda com uma cefaleia, está acima do peso, com um pescoço com uma circunferência elevada, que são fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono, tem uma história familiar, tem movimentação excessiva de perna, tem alguns daqueles outros sintomas clássicos de narcolepsia, né? Cataplexia, alucinações hipnagógicas, enfim, agora a paralisia do sono, né? Outra coisa importante, medicações. Hoje eu estava lá com os alunos do 5º ano, e aí eu estava explicando a escala de Epworth. Quem que tem mais sonolência? Daí eu comecei a explicar para aluna, mas eu também tomo um antidepressivo desde os 13 anos de idade, um dual, e começou a me dar sono, eu comecei a tomar à noite. Então, os usos de medicações antidepressivos é muito frequente, inclusive nessa população mais jovem. Então, descartando tudo isso daí e pensando sem as pressões sociais para o indivíduo se sentir bem, eu começo a estimar mais ou menos o ritmo de sono dele e também trago um pouco lá, e aí eu não sei se você concorda, Alan, Lívia também, se o antecedente, como é que era na adolescência, adulto, no início da faculdade, porque tem um padrão que, claro que vai se modificando, mas o indivíduo, ele segue também. Legal, Bruno. Então a gente né, o que a gente vem conversando, né, essa determinação do tempo total do sono, quanto ele é importante, quanto ele é variável de indivíduo para indivíduo. E uma outra característica importante, né, que é uma outra caracterização importante na avaliação do paciente, ou na nossa avaliação, mesmo quando a gente não seja paciente, né, é o conceito de cronotipo, né? Então a gente falou um pouco do tempo total do sono, que ele é variável, e o cronotipo também ele é variável. Aí eu queria saber da Lívia, né, que aspectos, né, sobre cronotipo, sua definição, suas expressões, né, quais são as informações sobre esse conceito, Lívia, que você acha que seja importante para a gente comunicar, né, com o público, né, que está começando com sono agora, né? O que você acha como você definiria cronotipo, né, e como ele se manifesta no nosso dia a dia? E também, depois a gente pode conversar, eu já vou passar depois para o Bruno também, né? E pode ser para você também, Lívia, do desalinhamento, quando o cronotipo não fecha
né, com a tua rotina do dia a dia, o que isso pode ocasionar? Você pode explorar um pouco isso para a gente? E lembrando, Oi? antes disso, Lívia, que a gente está com um desfalque hoje aqui, e o Alan está como moderador, mas como está com desfalque, acho que você mesmo pode participar como debatedor também, acho que engrandece também. Então, né, Ah, legal. a gente vai voltar para você e a gente quer você debatendo também. Legal, Bruno. Entro assim com, com orgulho aqui. Vamos lá. Lídia? É bem interessante vir essa pergunta depois da necessidade individual de sono, porque é também no sentido de a gente entender que as pessoas são diferentes, né? E que não dá para padronizar o sono, né? Tempo de sono, qual é o horário certo para dormir, o horário certo para acordar. Então, o cronotipo, ele é uma tendência, né? É uma tendência que nós temos fisiológica a horários preferenciais de ritmos biológicos, principalmente o sono, né? O que mais fica mais aparente. Em outras palavras, né? Hoje já está bem conhecido os termos vespertino, matutino, né? Então, há pessoas que naturalmente apresentam uma tendência biológica a sentir sono mais tarde, a acordar mais tarde do que a média da população. Não é só o sono, também isso vai entrar questões de rendimento, né, de performance física, performance mental. Não é à toa que isso cada vez mais vem fazendo parte da avaliação de atletas, por exemplo, né, de como aproveitar o cronotipo para um melhor rendimento, e ao cronotipo matutino, em que é o inverso, aquela tendência a sentir sono mais cedo, acordar mais cedo, e tudo que vem junto com isso, né? Performance, apetite, né? E aos intermediários, que ficam aí no meio termo, acabam tendo uma flexibilidade maior em relação a esses horários. Então, isso é o natural, é fisiológico. O que pode acontecer é casos de matutinos extremos ou vespertinos extremos começarem a desenvolver transtorno, né? Que eu acho que isso o Bruno vai comentar, né, Alan? A ideia é que o Bruno comente isso ou sou eu mesmo? Não, pode falar um pouquinho depois. Vai lá, Lídia. Você sabe bastante sobre o tema. Compartilha com a gente aí. Então, nesses casos extremos, em que acaba se desenvolvendo um transtorno de atraso de fase do ciclo, ou de um transtorno de avanço de fase de ciclo, o que ocorre é que os horários, aquela propensão do indivíduo, ela se choca com as demandas sociais. Então, é, por exemplo, o adolescente que, do ponto de vista fisiológico, dormiria meia-noite, tem uma necessidade de sono de 8 horas, acordaria às 8, muito bem, obrigada. Só que nos dias úteis é obrigado a acordar às 6 da manhã para estar na escola às 7. E há situações em que, do ponto de vista biológico, mas também e principalmente por influências comportamentais, essas tendências elas se acentuam. Então, já há uma tendência nesse exemplo a dormir meia-noite e acordar às 8, né? Uma pessoa vespertina. Mas, por questões comportamentais, aí entra a exposição a telas, aos contatos com os amigos, que é muito comum hoje, né, entre os adolescentes, ficar até tarde trocando mensagens, vai jogar, vai assistir série. Isso acaba reforçando de forma patológica essa tendência, e daqui a pouco esse adolescente está dormindo 2, 3, 4 horas da manhã, né? E aí são situações que realmente tem que ter uma assistência médica para as estratégias para que isso seja sanado, que seja corrigido. E eu acho interessante, né, que voltando naquela parte, né, combinando a parte de horas de sono com o cronotipo, a gente salientar os intermediários, né? Por isso que a história é tão importante na medicina, né? Quer dizer, a pessoa ela pode ser matutina e ter a tendência a ser uma dormidora curta, pode ser uma dormidora longa, vespertina. Então, tudo isso se mistura no intermediário que a gente realmente só consegue elucidar diante de uma boa história clínica. Agora, Alan, uma coisa que eu acho que as pessoas se perguntam
e que eu queria lançar para você também, como neurologista também, é quando o cronotipo realmente ele é bastante incompatível com a questão corporativa, com a questão, né, por exemplo, sei lá, um dormidor longo, vespertino, uma pessoa que vai dormir sente sono às 3, 4 horas da manhã e acorda, sei lá, meio-dia, 1 da tarde, isso é completamente incompatível com o tipo da profissão. A gente sempre orienta que a pessoa precisa se adaptar ao seu cronotipo na profissão, na vida, mas nem sempre isso é possível. E aí a gente precisa de algumas estratégias. Será que você poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Não, tranquilo, prazer. Vamos lá. Então, o Bruno me deu a oportunidade de falar agora um pouco, né, de um indivíduo que dorme tarde e acorda tarde. E, além disso, tem outra característica, que é esse aumento do tempo total de sono. Então, são duas características que demonstram esse indivíduo. Vou abordar um pouco vou abordar mais o cronotipo e a alteração do ritmo circadiano do que propriamente dito o tempo total de sono. Os indivíduos que são vespertinos e acabam tendo uma consequência dessa vespertinidade, né, é um indivíduo que a gente vai caracterizar como um atraso de fase do sono. Então, é assim que a gente vai poder dizer. Então, esse indivíduo ele provavelmente tem um atraso de fase do sono, por quê? Porque dorme tarde e acorda tarde, e isso tem impacto na vida dele. Pode ser na esfera pessoal, esfera profissional, enfim, tem algum impacto no dia a dia dele. Então, ele tem um atraso de fase. O atraso de fase do sono, a maior parte do transtorno ritmo circadiano, a gente vai ter dois grupos de intervenções que nós vamos poder colocar para esse indivíduo. Um deles é a intervenção farmacológica, com a utilização principalmente, né, da melatonina, né? E o outro grupo de intervenções são as intervenções comportamentais. É aquilo que ele vai mudar, né, no seu dia a dia, na sua rotina, no seu comportamento, que vão auxiliar nesse alinhamento, né, do relógio biológico com o relógio social que ele deseja. Especificamente desse indivíduo, né, se ele trabalha, ele necessita de ter um horário social que seja o horário comercial, ou seja, acordar às 8 e trabalhar até às 6, né, a gente vai ter que antecipar esse horário que ele vai ter a sonolência natural dele. Essa antecipação ela vai ser feita com a melatonina no horário específico, tá? Não é melatonina na hora de deitar. Melatonina na hora de deitar praticamente não funciona do ponto de vista cronobiótico, e do ponto de vista hipnótico é muito baixa a eficiência. Né? A gente tem que dar melatonina muito antes do horário desejado de dormir. Habitualmente é algo próximo de 8 horas. Mas a maneira mais correta, né, para os profissionais médicos que estão aqui, para saber qual o melhor horário para dar melatonina, é procurar, né, o que a gente chama de curva de fase e resposta da melatonina. Né? Nessa curva de fase e resposta, ela vai dizer, né, para avançar a fase ou para atrasar a fase, que hora que eu tenho que dar melatonina. Que é individual para cada indivíduo e para cada objetivo que você tenha. Né? Esse indivíduo, a gente pode querer que a gente vai fazer com que a sonância dele, ao invés de vir 3 horas da manhã, a gente venha meia-noite. Ou mais ainda, pode ser que ele queira às 10 horas. Então, para cada horário desse, a gente vai fazer um planejamento. E esse planejamento, né, ele é bastante dinâmico da melatonina, porque a cada dia ele vai tomar melatonina em um determinado horário e você vai puxando nessa sonolência dele dia após dia, hora após hora, até realmente você poder sincronizar. Mas lembrando que a melatonina não é só a única intervenção, né? A outra intervenção são as intervenções comportamentais, seja horário de alimentação, horário de banho, horário de atividade física. Mais um outro tipo de terapia, que não é farmacológico, mas que a gente utiliza, é a fototerapia. Né? Seja a terapia luminosa, né? Natural mesmo, quando isso é possível, quando a gente quer fazer, né, exposição solar, a luz natural pela manhã, ou outras vezes usar alguns equipamentos, né, alguns gadgets, né, em que a gente vai ter a emissão de luz, principalmente na faixa de luz azul, né, que é essa faixa de luz branca, que ela vai poder modular daí a nossa liberação de melatonina. E na luz também, a gente também vai ter uma curva de fase e resposta. Tem um horário em que você vai dar luz para que você vá tratar o atraso de fase, e vai ter um outro horário que você vai dar luz para fazer o avanço de fase. Né, isso aqui numa live é difícil, talvez, com certeza, não é possível explicar isso de maneira mais precisa, mas a gente pode indicar, então, em suma, né, que o tratamento dos transtornos circadianos é com melatonina, é com luz e é com comportamento. Tá? Eu não sei se foi suficiente, Bruno, né, Lívia, você fica à vontade para complementar aí também. Tá? Tentei ser um pouco mais sucinto aí. É só em relação ao que o Bruno falou, essa questão das demandas sociais, né? Então, de fato, e isso é a pergunta excelente, Bruno, porque remete ao tema da Semana do Sono, né? A oportunidade de sono a todos. E são poucos os que têm realmente autonomia para definir seus horários de trabalho. Então, nós que estamos aqui, talvez tenhamos, né? Vai começar o consultório em tal horário, né? E fazer uma adaptação nesse sentido. Mas a maioria, né, da população, e nós médicos também, profissionais de saúde, muitas vezes não temos. Tem um horário para chegar no hospital.
Então, os adolescentes, ou quem está na faculdade, menos ainda, porque tem o horário ali das aulas. Às vezes as aulas começam às 7h30 da manhã. Aqui na UFAL, o horário oficial para início das aulas é 7h30 da manhã. E muitos desses meninos, eu ia dizer crianças, ó, que absurdo. E muitos desses jovens estão saindo da adolescência, ainda estão com um certo atraso de fase. Tudo isso para dizer que é algo a se refletir na sociedade, né? É um problema extremamente complexo, né? Isso do horário comercial e da jornada de trabalho, mas, de fato, é algo que a gente precisa ter em mente. Olivia, é bem interessante isso, porque quando a gente vai discutir isso, né, e a oportunidade de sono global para todos, que realmente você trouxe bem, é da gente ver que existe uma desigualdade nessas oportunidades de sono e de alinhamento do seu próprio cronotipo, né? Então, profissionais liberais talvez possam, né, conseguir fazer esse alinhamento do seu próprio cronotipo com a tua necessidade de trabalho, mas a maior parte da população não, né? Dentro do sistema que a gente está, o sistema econômico que a gente está, a maior parte das vezes isso não é possível. Mas, entretanto, que cada um, né, cada indivíduo, cada um que esteja aqui, que saiba, né, ou procure saber, fazer um questionário de cronotipo, para saber qual é o seu cronotipo, né, e poder alinhar, né, dentro do possível, suas necessidades com ao seu próprio cronotipo para evitar as consequências. Então, isso é um tema bastante importante e envolve toda a vida, né? Envolve os jovens, envolve o adulto, envolve o idoso também, que também pode ter alguma consequência sobre isso. Mas eu vou mudar um pouco de assunto agora e vou trazer um outro assunto que tem sido muito frequente, né, com os adultos. A gente sabe que a insônia é uma queixa frequente, né, nos adultos, né, cometendo aí, segundo o trabalho da Laura Castro, né, que 15% da população brasileira, 15% da população de São Paulo. Né? Então, essa é uma queixa frequente, isso é de um trabalho que é antes da pandemia. Possivelmente depois da pandemia, talvez a gente tenha números até um pouco maiores. Né? Adicionado a isso, né, a medicalização, o uso frequente de hipnóticos, né, se tornou muito comum. Né? No passado recente era com os benzodiazepínicos, cuja principal substância, né, molécula era o clonazepam, e mais recentemente, nesses últimos 10 anos, uma outra molécula, né, se tornou muito comum, que é o zolpidem. Né? Aí eu gostaria de saber, né, pode ser, a gente começar com o Bruno e depois ir para a Lívia, né, a respeito do zolpidem. Zolpidem, né, e a gente tem visto na mídia leiga bastante informações, né, sobre eventos adversos associados a essa molécula, né, efeitos colaterais, muitas vezes até adicção, dependência química associada a essa molécula. Mas eu gostaria de saber, o zolpidem, Bruno, você acha que ele é só uma molécula ruim? Né? Ele é bom ou ele é ruim? Né? Ele é um anjo ou é o diabo? O que você acha dessa molécula? Conta pra gente. Eu acho que como grande parte da vida, né, tem essa dualidade com o zolpidem também, né? Eu acho que a gente já amadureceu bastante. Quando ele veio no mercado, ele veio como a panaceia, e aí ele foi um dos hipnóticos mais prescritos do mundo, e aí a experiência clínica e populacional está mostrando a realidade. Então, assim, por mostrar algumas coisas que a gente não imaginava antes, né, de acordo com a propaganda ou com a própria falta de experiência clínica e populacional, eu acho que a gente não precisa demonizar também. Então é questão de saber aonde que você está pisando. Só falando, antes disso daí, né, em relação à insônia, que você falou, em relação ao transtorno do ritmo circadiano, lembrar as pessoas que uma pessoa que tem sonolência meia-noite e que vai dormir às 10 da noite e que não adormece por 2 horas, não tem uma insônia inicial, ele só foi dormir em horário inadequado. Em relação a gente que é otorrino e que trabalha na medicina do sono e tem muita correlação entre insônia e apneia do sono, e tem muitos hipnóticos que causam relaxamento muscular e pioram a apneia do sono, o zolpidem ele veio com uma alternativa bastante interessante, porque ele é um hipnótico que não tem essa consequência de relaxamento muscular. Então, nesse ponto, quando, né, Deus e o diabo, ele vai mais para o lado positivo, né? Então a gente sabe que é uma medicação hipnótica que pode nos ajudar, por exemplo, a tratar uma insônia ou a adaptar um CPAP num paciente apneico sem causar consequência para a apneia do sono. Nesse ponto é bastante interessante. Outra coisa é a questão da dependência psíquica, que a gente via bastante inicialmente, né? Que o indivíduo tomava bastante, quando ele não tomava em doses baixas, ele sentia a necessidade de tomar, e muitas vezes não era nem uma dependência química. E a gente achava que ele funcionava
especificamente num receptor do GABA, mas em doses maiores parece que ele vai inundando aquele receptor e começa a dar alguns sintomas por exemplo, até uma euforia que pode levar a uma dependência. Os pacientes começam a tomar doses maiores, não só para ter a hipnose, mas como para ter essa euforia, e isso virou um problema de saúde. A gente viu muitos casos, né, lá no HC, lá na psiquiatria, a gente viu muitos pacientes com isso daí. Então, sim, existe dependência para as drogas Z, o Zolpidem, tem que utilizar com bastante cautela, mas se usar numa dose adequada, para um paciente adequado, que tem uma insônia inicial, com acompanhamento médico adequado, eu acho que seria que a gente também não pode demonizar. Outra coisa importante, antes de passar para os neurologistas, que com certeza em relação à circuitaria cerebral entende muito melhor do que eu, a questão do horário de tomar, né? Quer dizer, o que acontece, o que eu via com os pacientes assim? O paciente não fazia nenhuma higiene de sono porque iria tomar um Zolpidem para poder induzir o sono, né? Então, assim, na hora que ele tomava o Zolpidem, o cérebro estava completamente ativo e muitas vezes, tomando o Zolpidem, existia um conflito entre a ação hipnótica e a atividade cerebral. Isso fazia o indivíduo ter alguns comportamentos anormais, algum tipo de coisa que misturava ali a vigília e o sono. Então, uma coisa importante para você trabalhar com o Zolpidem, ou com outras medicações hipnóticas, é você não deixar de fazer a higiene do sono, não deixar de tomar perto do horário que você sente sonolência, porque isso ajudaria a não ter alguns efeitos colaterais, não estou aqui falando de dependência, do Zolpidem. Então, o acompanhamento médico adequado, o uso adequado do Zolpidem no horário correto, numa dose correta, tende a evitar bastante alguns desses exemplos que a mídia e a população tem visto aí nos últimos tempos. Mas eu gostaria de ouvir vocês. Olívia, e continuando nesse tema que o Bruno colocou e colocou muito bem, né? Então, pensando agora em tratamento da insônia até como um mercado, né? Por que você acha que teve esse aumento tão grande do Zolpidem e por que você acha que... E o Bruno colocou, né? Como a gente colocou algumas orientações de como a gente pode manejar melhor o uso dessa medicação. Você tem algo a acrescentar um pouco sobre esse assunto, Olívia? Bom, assim, medicação para dormir sempre se usa bastante, não é? Assim, hoje é o Zolpidem, mas, né, os benzodiazepínicos, ou antes disso, os barbitúricos, então há essa busca. No entanto, de um tempo para cá, talvez a gente dormindo menos, as pressões de demandas de trabalho, acadêmicas, as incertezas cada vez maiores da vida, né? O aumento aí dos transtornos mentais e da insônia crônica, são fatores que têm aumentado, né, contribuído para aumentar o uso de hipnótico. E o Zolpidem, como ele veio com a ideia de ser uma medicação muito tranquila, que não causa dependência, né, que teria mínimos efeitos colaterais, então acabou sendo uma medicação que foi muito prescrita, tá? Foi muito prescrita. Hoje em dia, assim, em relação ao uso de longo prazo, que não há dúvida de que não é adequado. Mesmo o uso de, assim, a curto prazo, gente, assim, insônia aguda, não sei na experiência de vocês, mas eu sei que eu tenho prescrito cada vez menos. Eu acho que eu praticamente não tenho prescrito Zolpidem. Eu não tenho prescrito Zolpidem. E para isso, o que eu recebo muito hoje são pessoas que usam Zolpidem, que são dependentes do Zolpidem e que já ouviram falar que não faz bem e tal, estão insatisfeitas com esse estado de dependência e vêm para tentar retirar a medicação. Isso é uma rotina hoje no consultório, tá? Esse tipo de... Mas em doses altas ou em doses normais? Porque tem pacientes que tomam 10 Zolpidens comprimidos.
Você está falando doses baixas mesmo, que eles ouviram e que querem trocar de medicação, seria isso? Isso, que são dependentes, que aquela dose já não faz o mesmo efeito, que até melhora a insônia inicial, mas depois vem os despertares e a necessidade de uma segunda dose aí no meio da noite. Então, assim, diante de tudo isso, eu tenho evitado prescrever, porque o que acontece muitas vezes é que aquele efeito que o Zolpidem causa, né, aquele efeito daquele sono que bate, né, essa alteração dessa transição da vigília para o sono, isso gera uma idealização, uma ideia do que é dormir, que não é fisiológica e que, por si só, já torna muito difícil o início do sono, mesmo com outras medicações, né? Medicações que têm o efeito sedativo, mas que atuam de outra forma. Então, assim, a minha experiência tem sido essa em relação ao Zolpidem. Eu vou só comentar um pouquinho, Bruno. Eu acho que é bem interessante o que a Lívia está falando, que a gente teve uma primeira onda, talvez, de introdução do Zolpidem, o Bruno comentou isso, né? E colocando ele, assim, com muitas características, talvez até como hipnótico ideal, e depois, né, com o tempo a gente observou que não é o hipnótico ideal. Né? Nos especialistas, nós três somos especialistas em sono, né? A procura em relação ao Zolpidem tem sido muito mais por retirada do que introdução. Né? Então, a gente frequentemente tem realizado a retirada. Retirada de Zolpidem, né, ela algumas vezes pode ser fácil, no paciente que está 1 ou 2 comprimidos usando de maneira mais crônica, alguns anos, isso é relativamente tranquilo, você faz uma boa anamnese, vê as comorbidades, vai fazer intervenção em comorbidade, acerta comportamento, quando é algo mais simples, né, mas daí a gente deve lembrar sempre, né, que a gente fica falando de intervenção farmacológica, mas a gente lembrar, né, da terapia não farmacológica, né, e dentro das terapias não farmacológicas, aqui a gente tem mais evidência, maior eficácia, né, com baixo índice de eventos adversos, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Né? Então, com o advento aí da pandemia, infelizmente, que a gente teve, né? Ela teve, por um lado, todo esse problema que a gente teve, mas, por outro lado, ela facilitou o acesso ao TCCI, né? Que é o que a gente pode chamar, porque agora a possibilidade de você fazer do paciente receber a TCCI online, né? E com várias evidências mostrando eficácia, isso possibilitou, né, que pacientes que estivessem em qualquer lugar do Brasil possam ser atendidos por profissionais, né, que estão habitualmente, que têm esse treinamento TCCI nas capitais. Né? Então, isso trouxe bastante possibilidade. Né? E só para finalizar a respeito do Zolpidem, a gente, como profissional de saúde, tem que ficar atento quanto à sua prescrição, porque aquele que causa mais dependência é aquele que tem uma absorção mais rápida e uma vida mais curta. Isso para qualquer fármaco. Né? E o Zolpidem está surgindo com novas formulações. Né? Então, uma indústria farmacêutica acabou de lançar um Zolpidem na forma de spray, né? E em breve a gente vai ter também na formulação gotas. Né? Isso a gente pode olhar por um lado, pode ser interessante, talvez possa ajudar a gente na retirada, mas por outro também, né, são formulações que possivelmente vão ter também uma absorção rápida e com risco de dependência também. Então, eu acho que o que fica para o especialista é a nossa atenção quanto ao uso dessa molécula, uma boa indicação e um bom segmento. Né? Alan, desculpa interromper, é que eu vi a participação da Sandra Doria. Ela comentou, ela falou se vocês pudessem comentar um pouco rapidamente dos prejuízos cognitivos futuros que o Zolpidem pode levar devido ao uso crônico. Desculpa te interromper. Não, achei que você... Não, é só fazer um comentário, Sandra. E talvez seja desconhecimento meu, né, ignorância minha. Eu sei que a respeito dos efeitos de longo prazo cognitivos, estão bastante estabelecidos para os benzodiazepínicos, né? A controvérsia é muito menor, né, em relação aos benzodiazepínicos, em que eles estão associados realmente ao prejuízo, né, da função cognitiva. Quanto ao Zolpidem e o uso de longo prazo, eu particularmente eu desconheço, não sei se a Lívia pode me ajudar nisso. Né? A gente sabe que o uso agudo, né, em que você faz o uso do Zolpidem e depois vai fazer alguns testes, né, neuropsicológicos, ele pode promover alteração. São muito menores que o benzodiazepínico, mas pode. Mas o uso crônico, né, eu não me recordo muito bem, não me recordo, na verdade, nenhum estudo quanto ao uso crônico do Zolpidem causando prejuízo cognitivo. Isso, mesmo que seja transitório. Você sabe de algo, Lívia? Não. Assim, eu não sei especificamente, ouvi falar, mas né, numa live aqui também não, de ouvir falar, mas assim, no aumento de chance de desenvolvimento de demência, esse tipo de coisa, mas não sei da metodologia do estudo, sei que tem muitos vieses no estudo desse tipo, né? Então, como eu já tinha ouvido falar, vi a questão dela, achei que talvez vocês pudessem saber, mas tá, Joia, desculpa te interromper, viu? Que eu vi aqui o comentário Daí, só para
talvez para a gente finalizar aqui, talvez esse tema, né, eu vou reforçar do TCCI de um estudo, tem um estudo antigo, um estudo comparativo, né, em que ele avaliou uma droga Z versus TCCI. Né, um grupo era TCCI, um grupo era droga Z, e outro grupo era TCCI com droga Z. Né, tinha um desfecho logo de 2 semanas e todos os grupos melhoraram. Mas quando a gente vai ver um desfecho de longo prazo, de 24 meses, ou seja, de 2 anos, apenas o grupo de TCC isolado mantinha uma melhora. Né, os grupos em que tinha medicação, havia uma falha de tratamento. Né, então, apesar da medicação ser teoricamente, né, ou na prática, né, uma saída fácil, né, fácil entre aspas, né, o tratamento, né, que vai trazer melhor a longo prazo, a maior parte das vezes, a não ser quando seja insônia comórbita, né, o tratamento é TCCI. Mesmo a insônia comórbita, TCCI ainda também pode trazer benefício. Mas, Bruno, eu vou mudar um pouco de assunto aqui, que a gente falou um pouco de insônia, mas eu queria saber um pouco de você. Né, a gente tem insônia, como eu comentei, é uma doença crônica, né, tem uma prevalência alta, mas a gente tem outra doença do sono que é mais prevalente que a insônia, né, cujas consequências no sistema cérebro cardiovascular é muito danosa, né, que é a própria apneia do sono. Né, a apneia do sono a gente tem várias formas de a gente avaliar, começando pela avaliação clínica, né, e eu queria que você comentasse um pouco, né, quais são os sintomas mais frequentes, ou aqueles que são os sintomas mais chaves aí para você ter a suspeição dessa condição clínica, né, e o que você faz depois da suspeição clínica? Como é que você faz o encaminhamento dos pacientes? Perfeito. Lembrando assim, né, dois grandes estudos epidemiológicos, né, se a gente pegar o Ipsono, publicado em 2010, 2011 pelo Instituto do Sono, deu uma prevalência de 36% dos indivíduos tinham um índice de apneia acima de 5, né? Quer dizer, 1 em cada 3 indivíduos adultos jovens, mesmo sem sintomas, então estamos falando de uma doença muito prevalente em todas as faixas etárias, né? Tirando as crianças, a gente vai pensar para os adultos, né? Então, assim, sempre eu divido, né, nos pacientes, nos meus ambulatórios, o acompanhante, caso tenha acompanhante, tem que ir junto para a gente aumentar, né, a sensibilidade dessa anamnese. Então, eu divido em sintomas noturnos e diurnos. Os diurnos seriam de realmente uma noite mal dormida. Sensação de sono não reparador, fadiga ao acordar, sonolência excessiva diurna, cefaleia matinal pelo acúmulo de CO2 também é bastante importante, que melhora já durante a manhã. E aí eu já ressalto que a gente falou de insônia. A insônia, ela, apesar de você dormir menos do que você teoricamente deveria dormir, ela não leva tanto a sonolência, leva mais a fadiga, talvez pelo estado hipervigil característico do insônia. Já a apneia, ela tem bastante marcada a sonolência excessiva diurna. Então, estamos falando de adulto, sonolência excessiva diurna. E você tem que juntar com os sintomas noturnos, roncos altos, paradas respiratórias presenciadas, roncos ressuscitativos, noctúria, tudo isso. Se você junta essas duas coisas no indivíduo, estamos praticamente diante de um indivíduo que tem muita chance de ter apneia obstrutiva do sono. Quando você junta isso a um exame físico favorável, circunferência do pescoço aumentado, aumento de peso, mulheres após a menopausa, é impossível, é uma falha você não pedir uma monitorização do sono, porque tem alto valor sensitivo, né, com uma sensibilidade bastante alta. E aí a gente vai falar de monitorização do sono. Então, um paciente com essas características tem que fazer uma monitorização do sono. Não vou nem falar de uma polissonografia, que pode ser vários tipos, tanto a simplificada quanto a polissonografia completa laboratorial, são fundamentais nesses indivíduos que têm essa característica. Então, estou falando do clássico. É claro que tem pacientes que não têm assim, um IMC elevado, às vezes não tem um sintoma tão grande, mas que ronca e tem essa sonolência, é fundamental solicitação de uma monitorização do sono. Bruno, muito interessante, né? Então, você comentando aí num caso típico, né? A gente vai pedir um exame diagnóstico, né? E é muito curioso quando você coloca um quadro típico, porque a gente tem todo o quadro, o típico, assim, ó, quando a gente vai pensar talvez em apneia do sono, né, para aquele que nunca ouviu falar é totalmente desconhecido. Para aquele que conhece um pouquinho, ele já vai lembrar do homem obeso de meia idade, né? Mas o que a gente sabe, a gente que faz no dia a dia a medicina do sono, a gente sabe que esse é apenas um dos tipos de apneia do sono, podemos dizer assim, né, conhecido também como fenótipos de apneia do sono. Daí eu queria ouvir da Lívia, né, um pouquinho, né, se a apneia do sono é tudo igual, né? Parece que não é.
né? Quais são os tipos de apneia do sono, né? Quais são esses pacientes? Né? Existem subtipos, Lívia? O que você podia comentar um pouco para a gente sobre isso? De fato, né? E é interessante como o grau de suspeição para a apneia do sono, ele tem que ser alto. Tá? Ele tem que ser alto, porque se a gente esperar o fenótipo clássico, né, do homem obeso de meia idade que ronca e tem sonolência excessiva diurna, isso vai ser uma parcela dos pacientes que têm apneia. Né? Então, você pode ter apneia do sono no indivíduo mais jovem, magro e que ronca. Pode ter apneia do sono numa mulher, né, após a menopausa e que não ronca ou não sabe se ronca ou se é um ronco habitual e que queixa mais de uma insônia de manutenção, né, de despertares, do que a gente poderia imaginar como uma insônia de manutenção, desses despertares frequentes à noite. Então, pela prevalência, cerca de 1/3, né, da população, é o estudo que a gente tem mais aproximado aqui do Brasil, na população da cidade de São Paulo. A gente tem que ter um grau de suspeição alto, tá? Então, pode acometer mulheres após a menopausa, que não, aparentemente não roncam, que tem mais a queixa de despertares à noite, dificuldade para dormir à noite. Pode acometer crianças, né, pessoas de qualquer idade, pode ter alterações crânio-faciais, né, tem uma micrognatia, uma hipoplasia maxilar, mas também acontece com, aparentemente, né, o formato ósseo, o formato da face preservado. Então, de uma forma geral, né, para o clínico, para as pessoas que estão assistindo, tenha um grau de suspeição alto, tá? Então, veja se o indivíduo ronca, se tem um ronco habitual, se ele não sabe se ronca, se ele dorme com alguém no quarto, que pode ou não informar se ele ronca. Nas mulheres, atenção para essas manifestações de dificuldade para dormir à noite e para outras manifestações de fadiga, dificuldade de atenção, concentração, redução da libido, disfunção erétil, noctúria. Tá? A apneia do sono entra como um diagnóstico diferencial também de noctúria. Então, acho que a principal mensagem é essa. As pessoas com apneia do sono, elas não têm o mesmo padrão, são padrões diferentes, manifestações clínicas diferentes, e pela prevalência e pela gravidade potencial da apneia do sono, é necessário que tenhamos esse grau de suspeição alto. Eu acho que eu concordo perfeitamente. Para resumir, assim, né? A apneia do sono é a faringe, né? Ela fechar durante a expiração, durante o sono. Mas realmente você pode ter uma heterogeneidade clínica muito grande. Aí tem os fenótipos clínicos, né? Aquela pessoa que tem pouca sonolência, mas tem muita dessaturação, muito risco cardiovascular, né? Pessoas que têm um sintoma muito evidente, jovens, mais idosos. Aí a gente vai ter também os fenótipos polissonográficos. Tem as mulheres, por exemplo, pós-menopausa, muitas apneias em sono REM, às vezes é sintomático ou não. Pacientes que têm apneia em posição supina e que uma terapia posicional seria interessante. E tem os fenótipos fisiopatológicos mesmo, que seria aquela do baixo linear para despertar, tem a ver com essa insônia de manutenção, pessoas que despertam muito rápido e os músculos da faringe não tendem a compensar aquele fechamento. Então, são pessoas que não dependem da anatomia, como homem, obeso, tal. Então, são fenótipos não anatômicos. E tudo isso está avançando bastante para a gente individualizar o tratamento. Então, a gente precisa suspeitar e depois, quando vem o paciente diante da gente, a gente tentar diferenciar para dar um tratamento individualizado. Vou comentar um pouquinho, interessante, né? O Bruno comentando agora nesse final de tratamento individualizado, né? Medicina personalizada, medicina de precisão quanto ao tratamento. Mas um passo anterior, talvez, à medicina de precisão quanto ao tratamento, é a gente saber utilizar os métodos diagnósticos, né? E colocando aquilo que vocês estão colocando e colocando muito bem, a apneia do sono é uma doença heterogênea. Ela não é um único fenótipo, ela não é toda igual. Né? Seja pela faixa etária, seja homem ou mulher,
né, seja outras características associadas, é uma doença que tem múltiplos tipos de manifestação e múltiplos clusters, né, de manifestações, múltiplos tipos de pacientes. Né? Então, provavelmente, a gente também não deve ter uma ferramenta única para o diagnóstico. É claro que a gente tem um padrão ouro, que é a polissonografia, que você consegue, daí ter, através dela, você consegue diferenciar muitas dessas características. Mas é pouco provável que você, com uma monitorização simplificada, você consiga pegar todo esse espectro. Né? Então, daí a importância, né, do profissional médico, ele saber quando utilizar cada método. Porque cada método ele tem sua indicação e suas restrições, suas contraindicações. Né? Você não pode usar uma monitorização tipo 3, né, monitorização cardiorrespiratória, quando você está pegando um paciente obeso, DPOC, que você está suspeitando de hipoventilação. Está totalmente errado. Quando você vai usar monitorizações mais simples, mais simplificadas ainda, como oximetria de pulso, né, é necessário estudos muito maiores de validação, estudos multicêntricos, para que a gente consiga realmente mensurar de maneira mais adequada esses pacientes. Né? E seria, se a gente fosse fazer uma analogia, né, seria a gente comparar assim, você tem algumas ferramentas, cada ferramenta ela vai servir para determinado fim. Né? Se eu, de repente, uso só uma oximetria, é como se eu tivesse apenas um martelo e vou usar para tudo que eu quero fazer na vida. Você não vai conseguir fazer tudo que você quer, você não vai montar uma cadeira só com martelo. Né? Você vai usar uma chave de fenda, você vai usar uma chave de boa, enfim, você vai usar as ferramentas que são necessárias, o martelo também pode, claro. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a gente tem uma tendência, talvez, numa simplificação exagerada do diagnóstico de apneia do sono. Tá? A gente provavelmente passou do limiar daquilo que a tecnologia traz de legal, para, na verdade, aquilo que a tecnologia está trazendo de danoso para a população. Tá? É bem possível que, certamente, com essas tecnologias novas que a gente esteja utilizando, com uma indicação inadequada, a gente deve estar tendo um alto índice de pacientes com falso negativo, que tem a doença e o exame ele não tem essa capacidade de discernir. Outras vezes, a gente estratificando errado esse paciente. É um paciente com apneia grave que está sendo com apneia leve. E a nossa conduta é totalmente diferente. Né? Então, para o médico do sono, o médico do sono especialista, ele tem ideia de quando vai utilizar cada método. Entretanto, os médicos gerais, e esses métodos estão chegando aos médicos gerais, né, estão com uma visão talvez um pouco equivocada, que esses métodos mais simplificados têm uma grande capacidade de diagnóstico. Infelizmente, eu tenho que dizer que não. Né? Isso, infelizmente, é apenas uma grande peça de marketing que está sendo usado, né, dentro enfim, né, dentro do nosso meio aqui no Brasil para faturar, talvez, provavelmente. Né? Mas, enfim, vamos mudar um pouco de assunto. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Bruno. Não, o que não significa que esse método é ruim. Você só precisa utilizar da forma adequada, né? Assim, aquela dualidade que a gente falou. Para algumas situações específicas, tem um exame que é muito bom. E saber lidar com isso, eu acho que é o grande segredo aí. Né? Não demonizando totalmente e nem falando que é a panaceia de tudo, como, né, tudo na vida. Né? É isso que a gente vai colocar. Você não vai ver um marceneiro só usando só uma ferramenta. O marceneiro vai ter um monte de ferramentas. O médico do sono também não vai ter uma ferramenta só para diagnóstico de apneia. Ele vai ter várias e saber quando utilizá-lo. Né? E é isso que é importante aí, eu acho, pelo menos. Mas voltando a falar de tratamento agora personalizado, Bruno. Que perfil de paciente, né, você acha que ele tem uma boa resposta com uma cirurgia de partes moles, uma faringoplastia lateral? Enfim, qual que é esse paciente? Ele chega para você e você fala, olha, esse paciente, eu acho que eu fazendo uma intervenção, né, eu como otorrinolaringologista, eu consigo ajudar ele. Qual é esse perfil de paciente que você pode ajudar? Perfeito. Então, quando a gente está falando de cirurgia de partes moles, basicamente são as cirurgias orofaríngeas no tratamento da apneia, que é você fazer pela via oral, mexer na faringe do indivíduo. A úvulo-palato-faringoplastia, tão falada antes, que é a cirurgia mais feita no mundo, né? Ela funciona apenas para 9% dos pacientes, que são aqueles pacientes que têm o IMC menor que 40, que tem a amígdala grau 3 e 4, amígdalas hipertróficas, e uma lampate modificado, né? Uma língua pequena. Mas a gente fez um estudo recente na faculdade, aqui na PUC de Campinas, em 522 pacientes, a gente tinha esse perfil de paciente 9%. Então, assim, são muito poucos. Então, essa cirurgia ela já não é a mais adequada para a gente fazer. Quando a gente fala em cirurgia de partes moles, a gente está falando das faringoplastias. Faringoplastias laterais, faringoplastias expansivas. Então, assim, basicamente, quais são os melhores perfis para esse paciente, né? Sempre lembrando que a gente tem que oferecer o tratamento não cirúrgico, que é um tratamento inócuo, né? Que seria os aparelhos de pressão positiva e etc. Né? Então, estamos falando em quanto mais magro o indivíduo, mais chance do indivíduo responder bem, quanto menor a circunferência do pescoço, e quanto mais jovem o indivíduo ele tende a responder melhor
aos tratamentos cirúrgicos de partes moles. Agora, quando a gente pensa, eu fiz um trabalho recentemente, orientei uma tese aqui em termos de fisiopatologia, né? Uma coisa que chamou bastante atenção é que quanto mais apneias o indivíduo tem em sono REM, pior é a resposta ao tratamento cirúrgico de partes moles. Porque a gente pensa que a cirurgia está ampliando a faringe, né? Essa foi a resposta, né? Então, isso é dado. O nosso trabalho respondeu isso. Mas a teoria é que, claro, né, no momento de máximo relaxamento, se você tem uma atonia muscular importante, muitas apneias no sono REM, essa cirurgia não é suficiente para manter a via aérea pérvia durante o sono. Então, assim, a gente pode fazer cirurgias em indivíduos abaixo de IMC de 35, acima de 35 a resposta é muito pior. A gente não decide a cirurgia pelo índice de apneia, hipopneia, mesmo em pacientes que têm altos índices de apneia, ele pode responder à cirurgia. Outra coisa importante, Alan, sem me estender muito, né, que é um assunto bem palpitante, assim, é que quando o indivíduo faz uma titulação de CPAP, quanto menor a pressão, vamos dizer, respondeu, o indivíduo tinha uma apneia altíssima, precisou de 7, 8 centímetros centímetros de água de pressão, quanto menor a pressão terapêutica de CPAP, mais chance de se corrigir com cirurgia de partes moles. Essa é uma coisa interessante também. Legal. Gente, olha, Bruno e Lívia, assim, a gente está caminhando já para a parte final aqui da apresentação, a gente tem 5 minutinhos só, tá? Então, eu acho que o Bruno aí sintetizou bem agora, né, a respeito do melhor perfil do paciente com apneia do sono. E eu vou fazer uma provocação rápida para a Lívia colocar para a gente, olhando para o paciente adulto, Lívia, né? O Bruno falou qual que é o melhor paciente para ele operar, agora eu quero saber da Lívia, qual que é o melhor paciente com apneia para você adaptar um CPAP, Lívia? Quem que é o paciente que você acha que vai se adaptar muito bem? Que características você sugere, você tem que perguntar para a gente que pode sugerir uma boa resposta ao CPAP? Olha, um paciente que tem sintomas diurnos bem claros, um paciente com sonolência excessiva diurna, né, a gente espera uma adaptação melhor, porque a chance dele sentir o impacto do tratamento de forma clara já no dia seguinte, né, é maior, tá? Uma outra coisa interessante, Alan, que eu acho que é importante a gente divulgar, né, para que isso chegue a mais pessoas, é o quanto é importante o paciente que chega já com um histórico de sucesso com o CPAP em alguém que ele conhece, né? Então, o efeito multiplicador da adaptação é muito importante. Então, quando o paciente chega para mim e diz, tem um conhecido, é fulano, beltrano, que usa e disse que é maravilhoso, que agora não dorme mais. É totalmente diferente daquele paciente que chega tendo ouvido um relato, né, negativo. Então, são o paciente que tem, né, um apoio do cônjuge, né, vai acompanhado e tem a família dando apoio para o uso do equipamento. Assim, são características que já nos animam a que vai ser feita essa adaptação. Com certeza, no final das contas, vai ser fundamental o acompanhamento, tá? Independente dessas características, é estar perto, e aí vem a interdisciplinaridade do sono, né? Então, você está junto com a fisioterapia, com experiência e adaptação do CPAP também, para ir acertando, corrigindo, monitorando qualquer eventual efeito colateral ou mal-estar que comprometa a possibilidade de adaptação. Legal. Lívia, obrigado aí por colocar esse perfil, né, desse paciente e lembrar realmente, né, de como essa motivação externa de alguém que já engajou no tratamento e deu certo, isso é importante. Está nessa finalização agora, gostaria de colocar aí 1 minuto aí, né, Bruno, se você puder aí fazer suas considerações finais aí sobre a nossa live, a palavra está contigo. Bom, muito obrigado. Para mim, assim, é uma honra, um prazer muito grande estar diante de vocês aqui, diante desse público, e dizer que achei que foi bastante produtivo. A gente conseguiu, assim, sair, assim, desde o sono normal, passar pelas doenças e falar de forma bastante elucidativa. Eu realmente estou bastante contente com o resultado final e espero que todos tenham gostado e muito obrigado. Gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Sono, à Associação Brasileira de Medicina do Sono,
Lembrar que amanhã é o Dia Mundial do Sono, que vai ter um evento na Alesp, né, como forma da gente realmente fincar mesmo a questão da medicina do sono. Então, estou bastante feliz e agradeço bastante o convite e a companhia de vocês. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo. Lívia, suas considerações finais. Estou super feliz, acho que foi bem informativa a live, né? Muito bom estar com vocês aqui. Agradeço a Associação Brasileira do Sono o convite. Reforçar o tema da Semana do Sono, tá? A oportunidade de sono a todos, né? Que dormir bem é um direito de todos. E nós precisamos ter isso em mente como médicos do sono em todas as instâncias, né? Mesmo fora do consultório, com os alunos, na sociedade de uma forma geral, a gente ter isso em mente e lutar por isso. Muito obrigado, Lívia. Então, gostaria de agradecer ao Bruno, agradecer a Lívia aí pela participação, a todos que estiveram conosco, né? Colocar assim, reforçar como o Bruno, né? Amanhã vai ter na Alesp, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, né, o lançamento da Frente Parlamentar em Prol do Sono, então isso é bastante importante nessa mobilização que todos estamos fazendo. E convidar todos agora, né, na sequência, no final dessa live, a gente vai ter uma outra, né, principalmente do pessoal da Bros, vai ser conduzida pelo super profissional aí, o Rodney Rossi, né, e junto vai estar a Thaís Cossaro, o George vai estar junto e a Tatiana Vidigal. Então, estão todos convidados a continuar aqui, né, para continuar na próxima live, tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite aí, um grande abraço. Tchau, tchau.